Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 25 do mês de maio, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de português. Para isso, vamos abri-la na página 49. Vocês se lembram que nós estávamos estudando sobre sinopses, né? Sinopses são cartazes, são informações trazidas de forma abreviada, onde consta título, alguns detalhes sobre aquela peça que estará em cartaz, né? Então, nós vínhamos trabalhando com sinopses, né? Nós vimos antes aquela sinopse adaptada, que foi uma peça de teatro adaptada no filme Frozen, né? É Aventura na Neve. Agora, nós vamos ler outra sinopse chamada A Roupa Nova do Rei. Ok? Vamos lá? A Roupa Nova do Rei. Está, olha aqui, ó, criança, teatro infantil, Teatro do Sol, ver mapa. O Grupo Gato faz homenagem à cultura caipira, espetáculo sobre um rei que pede para duas trambiqueiras fazerem sua roupa nova. Elas prometem criar a mais bela roupa que já existiu, mas apenas pessoas inteligentes são capazes de ver o traje. O que são trambiqueiras? São golpistas, vigaristas, né? O preço do ingresso, ele é grátis, ele é gratuito. Os horários, para que se alguém tiver interesse para assistir a peça, é aos sábados às 16 horas, 4 horas da tarde. Telefone para contato. Depois aqui embaixo está escrito que as informações podem estar desatualizadas, sugerimos contatar o local para confirmar as informações. O endereço, Rua Damiana da Cunha, 413, Santa Terezinha, São Paulo. Características. Esse teatro tem capacidade para quantas pessoas sentadas? Para 60 assentos. E essas informações dessa sinopse estão disponíveis onde? No site guia.folha.ol.com.br, certo? E essas informações estão disponíveis na internet. E qual que é o nome da peça? A Roupa Nova do Rei. Então, vamos na página 50 trocar ideias. Quem apresenta a peça A Roupa Nova do Rei e em que local? Quem que apresenta? O Grupo Gato. Muito bem. E onde que eles estão apresentando? Qual que é o nome do teatro? Teatro do Sol. Para que tipo de público essa peça é destinada? E onde está essa informação? Essa peça é destinada à criança. Essa informação está aqui no início da sinopse, né? E nós ficamos sabendo através das palavras criança e teatro infantil. Qual é o preço do ingresso? Ele é gratuito. Número 4. Quais são os personagens da peça do teatro? Quem são os personagens? Um rei e duas trambiqueiras. A partir do que você leu, como que você imagina que essa história acontece? Como que ela se desenvolve? Porque aqui diz assim, é um espetáculo sobre um rei que pede para duas trambiqueiras fazerem sua roupa nova. Mas sabendo que trambiqueiras são vigaristas, são golpistas, elas prometeram a ele que iriam criar a mais bela roupa que já existiu, mas apenas pessoas inteligentes são capazes de ver o traje. Como que vocês imaginam que poderia ser esse traje?
Na questão 6 diz assim: A Roupa Nova do Rei é um conto bem antigo, escrito por Hans Christian Andersen e nessa sinopse adaptada para teatro, tá? Ela foi adaptada para teatro, mas é um conto bem antigo. Então você vai escutar essa história e depois você vai dizer o que mais lhe agradou nela, ok? Depois nós temos uma sugestão de leitura. Nós temos 2 livros. Contos de Grimm, Chapeuzinho Vermelho, O Príncipe Rã ou O Príncipe de Ferro. Uma menina de capa vermelha, uma avó doente morando na floresta e um lobo maldoso. Mas ainda falta a personagem dessa história, que salvará a todos, que é o Leia e relembre essa história. Outra sugestão, Contos de Grimm, Branca de Neve. A princesa que foge do castelo perseguida pela madrasta e vai morar com 7 anões na floresta para se proteger e é salva por um príncipe. Lida em livro, vista em filmes e peça de teatro e ainda adaptada a versões bem-humoradas. Leia o livro e relembre a história na sua íntegra. Contos de Grimm, Branca de Neve. Muito bem, agora na página 51, nós vamos estudar sobre a acentuação dos monossílabos tônicos, certo? O que são monossílabos? Monossílabas são palavras que têm apenas uma sílaba. E aqui no caso, nós vamos estudar os monossílabos tônicos. O que será que são monossílabos tônicos? São palavras que têm apenas uma sílaba, mas que elas são pronunciadas fortemente. Geralmente elas levam acentos, né? Por exemplo, nó, mas, de, né? Desmanchei o nó da fita. Monossílabo tônico, nó. Não ande em más companhias. Monossílabo tônico, mas. Dê um abraço na mamãe. Monossílabo tônico, de. Né? No grupo B, nós vemos os monossílabos átonos, porque eles não são tônicos. Essas palavras monossílabas, elas têm um som fraco. Por exemplo, estou no cinema. Monossílabo no. Choveu, mas fui ao parque. Mas é um monossílabo átono, porque é fraco. O suco de laranja está doce. O monossílabo átono aqui é de. Então, ele é fraco. Viram a diferença? Tônico, porque é forte. Átono, porque é fraco. Monossílabo, porque tem uma sílaba. Vamos lá. Vocês vão responder agora oralmente. Como as palavras em destaque são classificadas de acordo com o número de sílabas? No, mas, de, no, mas e de. Elas têm quantas sílabas? Apenas uma. Então, elas são classificadas como monossílabas. Muito bem. Número 2. Por que as palavras destacadas no grupo A e no grupo B, elas são diferentes? No, mas e de. Depois, no, mas e de. Aqui, o que está fazendo a diferença? Aqui o acento agudo, aqui o acento agudo e aqui o acento circunflexo. Por isso que elas se tornaram monossílabos tônicos, porque elas levam acento e fazendo com que o som fique mais forte. O contrário desses aqui, que não leva acento e o som é mais fraco, né? Então, nós já estudamos que o acento agudo e o acento circunflexo são chamados de acento gráfico
porque eles são usados na escrita das palavras. O acento agudo, ele é usado sobre as vogais A, E e O, quando elas têm a pronúncia aberta, como está, boné, óculos. O acento circunflexo aparece sobre as vogais A, E e O para marcar a pronúncia fechada, como na palavra câmara, japonês e tricô. O acento agudo e o acento circunflexo sobre as vogais A, E e O, seguidas ou não de S, indicam também que elas são pronunciadas com mais força. Muito bem. Virando a página agora, nós temos alguns exercícios. Os acentos agudos e os acentos circunflexos são colocados sobre os monossílabos terminados com quais vogais? Nós acabamos de ler. Terminados com as vogais A, E, O e podem ser seguidos ou não de S. Na letra A, nós vamos responder que os acentos são colocados sobre os monossílabos terminados em A, E, O, seguidos ou não de E. Agora, na letra B, os monossílabos que recebem acento são pronunciados com maior força, certo? Então, eles são tônicos ou átonos? Eles são monossílabos tônicos. Muito bem. Letra C. E o que são monossílabos átonos? São monossílabos átonos, palavras de apenas uma sílaba e que não recebem acento. Agora leiam as palavras gambá, crochê, cipó. O A está com acento agudo, o E com acento circunflexo e o O com acento agudo. Como essas palavras são classificadas? De acordo com a posição da sílaba tônica. Quais são as vogais da última sílaba de cada uma? Então, vejam só. Gambá. Onde que está o acento? Na última sílaba. Crochê. Acento na última sílaba. Cipó. Acento na sílaba ó, que é a última. Quando a palavra recebe acento na última sílaba, ela é chamada de oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Oxítona, certo? Então, essas palavras são oxítonas. E os acentos estão na última sílaba e em quais vogais? Nas vogais A, E e O. Agora, nós vamos completar a regra de acentuação. As palavras oxítonas terminadas em A, E ou O, elas podem ser seguidas ou não do quê? Da letrinha S. E elas recebem quais tipos de acento? Agudo e circunflexo. Muito bem. Na página 53, leia em voz alta as frases a seguir. O espetáculo de hoje agradou a todos. Dó e Mi são notas musicais. A Praça da Sé é movimentada. Ó, meu amigo, me dê boas-vindas. O celular do meu primo é novo. Quero saber se podemos passear hoje. Todas essas palavras que estão na cor amarela, elas são monossílabos, certo? Porque elas só têm uma sílaba. Ok. Então, como as palavras em destaque são classificadas de acordo com o número de sílabas? Elas são monossílabos, porque elas têm quantas sílabas? Apenas uma. O acento gráfico em alguns desses monossílabos
Mudou a pronúncia? Sim ou não? Vamos ver? O espetáculo. Ó, meu amigo. De hoje, dê boas-vindas. Dó, do. E, é. Sé, se. O acento fez a diferença? Sim. O acento mudou o quê? A pronúncia das palavras, né? Então, sim, o acento gráfico mudou a pronúncia. Letra C. As palavras de cada par têm o mesmo significado? O é igual a ó. De hoje é a mesma coisa que dê boas-vindas? Dó é a mesma coisa que dou? E é a mesma coisa que é? Sé é a mesma coisa que se? Não, né? Então, nós vamos responder que não, porque o acento gráfico mudou o significado dessas palavras monossílabas, né? Na letra D, nós vamos organizar no quadro as palavras, né? Essas palavras aqui monossílabas que foram destacadas, nós vamos colocar os monossílabos tônicos nessa coluna e os monossílabos átonos nessa coluna, certo? Vamos lá. Os tônicos são os que levam acento. Então, nós vamos colocar O, D, Dó e Sé, tá? O, D, Dó, E e Sé. E os monossílabos átonos, aqueles que não levam acento. O, D, Do, C e E. O, D, Do, E e C. Certo? Muito bem, então. Hoje, então, na nossa aula de português, nós aprendemos sobre palavras que têm uma sílaba apenas, que são chamadas de monossílabos, e que tem algumas que recebem acento, então são tônicos, e os que não recebem acento são monossílabos átonos.